de pai, vinde mãe de família, para a santa missão popular. É o povo de Deus reunido, que hoje vem sua fé celebrar. É o povo de Deus reunido, que hoje vem sua fé celebrar. Os romeiros de Padrinho Cício, o nosso programa Caminhos de Fé conta com o carinho e também a generosidade dos nossos patrocinadores: Geni Eletromóveis, Posto Ademir, Sonora Projetos Acústicos, Supermercado Mendonça, Alex Filme e Edgar Mídia. Roda a vinheta. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Então, nossos queridos peregrinos, vocês devem ter percebido que nós não estamos em Santa Fé. Nós saímos em peregrinação, saímos para visitar aqui este belíssimo jardim do Recanto Padre Ibiapina, aqui na cidade de Bananeiras, porque hoje nós vamos conhecer a missão, a vocação das Irmãs Servitanas. Quer conhecer um pouquinho? Então fique aí até o final do nosso programa para conhecer essas 3 pérolas que a nossa diocese ganhou neste ano. Mas antes de nós iniciarmos o nosso programa, vamos fazer a nossa oração inicial, entrar em sintonia com o nosso bondoso e amoroso Deus. Vamos rezar junto com o Padre Léo? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Façamos a antífona mariana do Regina Coeli, própria do tempo santo da Páscoa. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para ajudar na nossa oração de hoje, nós vamos ao século VI das homilias sobre o Evangelho de São Gregório Magno, o Papa, e traz como tema Cristo, o bom pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, isto é, eu as amo, e minhas ovelhas me conhecem. É como se quisesse dizer francamente, elas correspondem ao amor daquele que as ama. Quem não ama a verdade é porque ainda não conheceu-a perfeitamente. Depois de ter ouvido, irmãos caríssimos, qual é o perigo que corremos, considerai também por estas palavras do Senhor o perigo que vós também correis. Vede se sois suas ovelhas, vede se o conheceis, vede se conheceis a luz da verdade.
Se o conheceis, quero dizer, não só pela fé, mas também pelo amor. Se o conheceis, não só pelo que credes, mas também pelas obras. O mesmo evangelista João, de quem são estas palavras, afirma ainda: quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Por isso, nesta passagem do Evangelho, o Senhor acrescenta imediatamente: assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai, e dou minha vida por minhas ovelhas. Como se dissesse explicitamente: a prova de que eu conheço o Pai e sou por ele conhecido é que dou minha vida por minhas ovelhas. Por outras palavras, este amor que me leva a morrer por minhas ovelhas mostra o quanto eu amo o Pai. Continuando a falar de suas ovelhas, diz ainda: minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. É a respeito delas que fala um pouco acima. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Entrará efetivamente, abrindo-se à fé, sairá passando da fé a visão e a contemplação, e encontrará pastagem no banquete eterno. Suas ovelhas encontram pastagem, pois todo aquele que o segue na simplicidade de coração é nutrido por pastagens sempre verdes. Quais são, afinal, as pastagens dessas ovelhas, senão as profundas alegrias de um paraíso sempre verdejante? Sim, o alimento dos eleitos é o rosto de Deus, sempre presente. Ao contemplá-lo sem cessar, a alma sacia-se eternamente como o alimento da vida. Procuremos, portanto, irmãos caríssimos, alcançar estas pastagens, onde nos alegraremos na companhia dos cidadãos do céu. Que a própria alegria dos bem-aventurados nos estimule. Corações ao alto, meus irmãos, que a nossa fé se afervore nas verdades em que acreditamos. Inflame-se o nosso desejo pelas coisas dos céus. Amar assim já é pôr-se a caminho. Nenhuma contrariedade nos afaste da alegria desta solenidade interior. Se alguém, com efeito, pretende chegar a um determinado lugar, não há obstáculo. Não há obstáculo algum no caminho que faça desistir de chegar aonde se deseja. Nenhuma prosperidade sedutora nos iluda. Insensato seria o viajante que, contemplando a beleza da paisagem, se esquecesse de continuar sua viagem até o fim. Esta é para nós palavra da Igreja. No último final de semana nós celebramos o domingo chamado Domingo do Bom Pastor. Por isso que eu trouxe esse texto falando das ovelhas, do amor para que o grande pastor, Jesus de Nazaré, tem para com as suas ovelhas. Não só um amor, mas um amor que conhece, o amor que se doa, o amor que se dá a cada dia. Provavelmente você deve ter cantado na sua paróquia de origem, na sua comunidade, aquela pequenininha lá no sítio, aquela, vocês que nos acompanham pelas ondas amigas da Rádio Integração, cantado assim: sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Vamos então à oração do peregrino. Ó Deus, que tiraste teu servo Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, o protegendo em todas as suas peregrinações, e que foste o guia do povo hebreu através do deserto. Pedimos que protejais nós, vossos filhos e filhas, seus servidores e peregrinos, que por amor ao teu nome, peregrinamos aos santuários do mundo inteiro. Sê para nós o companheiro nas caminhadas, o guia nas encruzilhadas, o alento no cansaço, defesa frente aos perigos, albergue no caminho, sombra no calor, luz na escuridão, consolo no desalento e a firmeza em seus propósitos.
para que pela tua mão cheguemos incólumes ao término do caminho, cheios de saudável e eterna alegria e paz. Isto vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Serva, São José, e de vosso servo fiel, o Padre Ibiapina. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Um homem tão humilde que nasceu no Nordeste, da sua história o povo não esquece. Em tantas cidades por onde passou, muitas caridades ele fez com amor. Padre Ibiapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Ibiapina, servo do Senhor, missionário do amor. Doutrinando a todos com sua vocação, falando do amor, viveu entre os irmãos, um amigo fraterno, ele se doou, acolhendo aos órfãos, um pai se tornou. Padre Ibiapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Ibiapina, servo do Senhor, missionário do amor. Agora nós vamos lá conhecer as nossas irmãs servitanas e saber por que deste nome também. Talvez você está vendo pela primeira vez esse nome, nós vamos conhecer. Vamos lá com o Padre Léo. Ibiapina, missionário e andarilho, percorrendo novos trilhos, vai deixando Santa Fé, para levar o evangelho a tanta gente, ao mais pobre e indigente, caridade. Então vamos ao nosso programa Caminhos de Fé de hoje. Estão vendo a figura que nós vamos conhecer hoje, que é a irmã Viviane. Irmã Viviane, seja bem-vinda ao nosso programa Caminhos de Fé. Obrigada, Padre. Obrigada pelo convite. Obrigado por estar aqui na nossa casa hoje. Com certeza. Quando a gente traz a irmã Viviane, a gente traz também toda a comunidade dela, que são mais duas irmãs que ela vai falar um pouquinho no decorrer da nossa entrevista. Já disse para ela nos bastidores e quero que vocês ouçam também, que é uma alegria ter a senhora aqui conosco nesses 2 meses na nossa Diocese de Guarabira. Então, já disse o seu nome, então isso aí a senhora não precisa dizer. Agora eu quero que a senhora fale sobre a senhora. A senhora é de onde? Como é que é a sua família? Família grande? Conta para nós. Então, eu sou natural de São Paulo, da capital mesmo, sou paulistana. Porém, a minha família é de Alagoas, aqui pertinho. Fui criada em Alagoas até os meus 18 anos, quando decidi pela vida religiosa. Sou filha de Maria de Fátima e José Agostinho. Tenho um irmão biológico, uma irmã adotiva, o Vitor e a Vivian. O Vitor já é casado, tem sua família, tem filhos, tem sobrinhos. A Vivian ainda é solteira. Muito bem. E seus pais ainda são vivos? Minha mãe é viva, meu pai falecido há 5 anos, 6 anos. Então você já estava na vida religiosa, né? Já sim. Então, como é que foi, antes de a gente tocar no quesito vocação, nessas coisas, como é que foi a sua vida de jovem, criança, adolescente? A igreja fez parte desse processo da sua vida? Não muito presente, né? Até os meus 8 anos eu não era batizada. Sério? Eu me batizei com 8 anos de idade. Minha mãe conta que, pelo fato de eu ser de São Paulo, a minha primeira madrinha ser de lá. Aí depois a gente veio para o Nordeste, viemos para cá. E minha mãe queria que eu fosse batizada pela madrinha de São Paulo, só que não tinha mais essa comunicação, não havia mais esse distância, contato, né? A distância dificultava também. Então ela foi esperando, até que um dia alguém falou, não vai batizar essa menina? Tava pagando até os 8 anos? Até os 8 anos. E aí minha mãe decidiu me batizar
convidou outra madrinha e fui batizada na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Maribondo. Maribondo. Minha cidade querida. E depois do batismo, como é que foi? Você continuou a sua caminhada ou sua família já não é de igreja? Como é que é esse negócio? Minha família não é de igreja, nunca foi, assim. Minha avó tem as devoções dela, o Padre Cícero, ao Frei Damião, meu querido Frei Damião, que eu tive a honra de conhecê-lo. Você tá brincando? Você conheceu o Frei Damião? Que graça! Frei Damião. Ele ia muitas vezes lá na minha cidade, em Romaria, e eu conhecia, assim, não tive contato de conversar, mas acompanhava quando ele ia na aquela missa, multidão. Ele é, Nossa, que me marca muito de Frei Damião era as procissões que ele fazia, as carreatas, que ele queria abençoar todos os carros. E ele com a voz muito fraquinha, ele falava, buzine, buzine, mais alto, buzine. Era muito fofo, muito fofo ele. Que lindo. Então, assim, tem as devoções da minha avó aos santos, mas a minha mãe nunca me encaminhou a igreja nenhuma. Minha família, não. Oh, nós temos muita coisa em comum, viu? Olha, Se eu quis seguir, eu fui sozinha. Olha, mas eu já entrei com 7 anos, viu, na igreja. Então, eu esperei até os 8 para começar. Aí depois, como é que foi? Você foi para catequese, a primeira comunhão? Aí eu fui para catequese. Primeiro o padre falou que só me batizaria se eu participasse da catequese. Sim. Aí eu fui para catequese, né, iniciação cristã. Aí eu me batizei. Depois que eu batizei, não tinha perseverança, não tinha infância missionária, não tinha nada dessas coisas na minha paróquia. Aí eu meio que afastei um pouco. Mas depois eu fiz a primeira comunhão e tudo, e sumi da igreja. Até acho que uns... Antes do crisma ela já tinha sumido, Antes do crisma, né? Eu crismei noviça. Antes do crisma eu sumi da igreja. Depois eu voltei para o grupo de oração da renovação lá da minha paróquia. Aí também voltei com tudo, participei de tudo que tinha na igreja. Graças a Deus, gente. Então eu fui para o apostolado, eu fui para o grupo jovem, eu fui para Legião de Maria, eu fui para tudo que tinha, eu estava caminhando. A sua comunidade lá é interiorana ou é na cidade? É interior, mas não é muito interior, não é roça não, é uma cidade pequena, de poucos habitantes. Tá. Agora nós vamos dar um intervalinho, porque eu vou entrar no quesito vocação. Como é que uma menina batizada aos 8 anos, depois não está engajada com nada, depois não faz nada, aí depois faz de tudo e de repente... Irmã, aguarda um minutinho aí que nós vamos ver a propaganda dos nossos patrocinadores. Aguarde aí. Nós estamos num momento muito especial do nosso programa, que é o momento dos patrocinadores, aquelas empresas, aqueles nossos parceiros que confiam neste projeto de evangelização. E são eles, tome nota, a Digan, que é nossa parceira desde o primeiro programa, com o telefone 83 98882 4372. Temos também o Alex Fotógrafo, com o telefone 83 98717 4261. Sonora Projetos Acústicos, do nosso querido amigo Otávio, traz o telefone 83 99112 5688. E somando conosco, Dionúzia Medeiros, decoração e cerimonial, 83 98876 9338. Geni Eletromóveis, olha o telefone da Geni, 83 3369 1061. E aqui você pode ver onde é que são as filiais da Geni Eletromóveis. Posto Ademir, 83 98875 2808. E também Supermercado Mendonça, 83 98679 1303. Suplicamos a Deus, pela intercessão do Padre Mestre Biapina, que derrame sobre estes nossos patrocinadores, sobre as suas famílias, as bênçãos oriundas do céu. Muito obrigado a você que patrocina o programa Caminhos de Fé. Padre Biapina, roga a Deus por nós, pede a Maria que escute a nossa voz. Padre Biapina, abre a nós teu coração. Voltando à nossa entrevista deste rebuliço da sua vida
missionária, pastoral e mais nada. E vamos lá. Depois que você fez tudo, foi renovação, foi apostolado, foi até filha de Maria, cruzada eucarística e tudo mais, como que chegou essa questão da vocação religiosa? Vamos lá. Eu tinha uma amiga, eu costumo falar que ela é minha ex-melhor amiga, porque hoje ela não é mais minha melhor amiga e sumiu da minha vida. Ó. Eu tinha uma amiga que ela decidiu pela vida religiosa e ela fazia encontros vocacionais e me convidou. Ela era vocacionada salesiana. Sim. E me convidou para participar dos encontros. Falei, vamos participar. Mas fui assim só por Como curiosidade mesmo, encontro. sim. Uhum. Aí ela entrou, ela foi embora foi morar em Recife e eu fiquei. E foi muito triste para mim porque ela era minha melhor amiga. E eu falava assim, essas freiras levou embora a minha melhor amiga, como que eu vou ficar? Aí eu chorava e ficava rebelde. E aí ela falava, você continua nos encontros. Eu falei, jamais, como que eu vou para um lugar que levaram minha amiga e tudo bem. Aí eu falei, eu vou participar desses encontros. Aí continuamos nos encontros vocacionais com as salesianas. Tinham muitas? Éramos uma turma muito grande, éramos mais de 40. É Porque mesmo? era as salesianas e os salesianos, os meninos e as meninas. Sim. Então nós éramos muitos. Uhum. E aí eu continuei, gostei dos encontros, gostei dessa alegria. A alegria da irmã me cativou. Por isso que eu acho que eu gostei de cara do Senhor, porque a alegria contagia. Não foi combinado, tá? Não foi. Mas eu falei no seu aniversário, lembra? Foi, Sua alegria me contagia. E a alegria das irmãs salesianas me contagiou. Dos jovens, né? O carisma delas. Sim. Né? Uhum. E aí continuei nos encontros, mas depois eu conheci a irmã Sônia, que é da congregação que eu estou hoje, que também é da minha cidade. A gente foi conversando e eu decidi que eu queria conhecer as irmãs, servas do Senhor. Agora nós vamos conhecer um pouquinho, a senhora vai falar um pouquinho das servitanas. Eu estou usando o termo certo? Sim. As irmãs servas, né? Então, as servitanas. Conheceu através de uma irmã da sua cidade. Mas o que te impulsionou a estar no Instituto hoje? Eu costumava falar que eu sou de uma família pobre, vamos dizer. Minha família não tem muitos recursos. E nesse tempo que eu comecei a participar de tudo, eu ajudava muito na pastoral da criança. Olha. E eu via muita criança debilitada, muita criança carente. Eu falava, meu Deus, eu preciso ajudar essas crianças de alguma forma. Uhum. E eu pensava, mas eu sou pobre, como que eu vou ajudar esse povo? E aí eu pensei, eu tive a brilhante ideia, né? Eu falei, se eu me juntar a outras pessoas, eu vou poder ajudar essas pessoas de uma melhor forma. E aí foi quando eu decidi procurar uma congregação que ajudasse o próximo. Uhum. Aí eu procurei, me atualizei onde que tinha mais perto, como que eu faria, porque eu não tinha tantos recursos para ir para São Paulo atrás de uma congregação. Eu não tinha esse recurso. Então eu tinha que procurar mais perto de mim. Foi aí que Deus colocou a irmã Sônia querida, minha madrinha. Tá vendo, irmã Sônia? A senhora foi um anzol na vida dela. Foi, ela sabe disso. E aí colocou a irmã Sônia, ela foi de férias e eu vi aquela freira lá na igreja, eu falei, eu vou perguntar para ela como é que faz. Eu vi a freira. Eu falei, eu vou lá. Assim, de início ela ficou meio que receosa, né, porque ela sempre dá risada quando eu conto essa história, porque ela falava assim, é de outra congregação, já está sendo acompanhada, deixa ela lá. Mas eu queria conhecer, eu queria o livrinho da congregação. E aí ela me cedeu o livro e eu fui lendo e conhecendo para poder conhecer um pouco mais da congregação. E aí, depois, você fez seu acompanhamento vocacional, desistiu das salesianas? Aí eu falei para a irmã Sônia, eu quero ir lá conhecer. Só que quando eu falei para a irmã Sônia que eu queria conhecer, eu sempre falo que antes de eu ir, eu tive uma conversa muito séria com Deus. Eu imagino como é que você conversou com Jesus. Conversei muito sério. Cheguei no sacrário e falei assim, dessa forma. Olha na cara de Jesus. Olha aqui, Jesus. Eu falava para ele assim, olha aqui, Jesus. Você falava ou você fala com ele assim ainda? Não, hoje não. Se o senhor quer me levar para esse lugar que eu nem conheço, o senhor me leva. Mas não me leva para eu voltar, me leva e me deixa lá. Porque eu não quero ficar indo e voltando de um lugar. E assim, foi uma conversa muito séria, muito franca, muito de coração aberto. Porque... É isso que eu acho que nós temos que falar com as pessoas. Quando a gente fala assim, não é falta de respeito com o nosso Senhor. Não. É como eu estou conversando com um amigo, né? E às vezes a gente briga com os amigos.
Você também deve ter brigado com a sua ex-amiga. Melhor amiga. Ex-melhor amiga. Se é que existe esse termo, tá? É uma conversa franca. Isso também é oração. Acho que as pessoas nós precisamos aprender que nós temos que conversar com o Senhor com respeito, mas falar assim, Jesus, o que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo de errado dentro do negócio não está dando certo? Não, eu falava assim, Senhor, o Senhor me conhece. Ah, o Senhor como? mais que tudo, que ninguém me conhece. Então, se for para me levar lá e me trazer de volta, não me leva não. Me deixa aqui com a minha mãe, com a minha família. Mas ele tinha outros planos, outros propósitos. Ele falou, não, eu te quero aqui. Nossa. E aí ele me trouxe. Aí você falou, e como é que foi pra sua família? Você fala assim, eu quero ser religiosa, freira no caso. Se a gente falar religiosa... Motivo de piada. Foi uma piada quando eu falei, eu vou pro convento. Você, o que você vai fazer lá? Quem vai te aguentar no convento? Nossa senhora, olha a motivação familiar. Foi essa a motivação. Ah. E aí eu percebi que ninguém me dava nenhum crédito. Eu falei, também não vou falar mais. Ninguém te dá crédito, é bom. Não, ninguém me dava crédito. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a me organizar e tudo. A comunidade me ajudou, o pessoal da igreja me ajudou. Mas nesse tempo aí da juventude, você trabalhava, fazia alguma coisa? Tinha alguma... Eu trabalhava, eu era babá. Babá? Eu era babá. Fui babá a minha vida inteira. Sempre boa. gostei muito de criança. Muito bem. E aí? Aí você juntou, Aí fez juntei, suas coisas, fez o pessoal enxoval. ajudou, arrumaram o carro, vamos levar. Que é aquela coisa mais bonita a gente fazer um enxoval para ir pro convento, tanto masculino quanto feminino. Isso Sim, é bonito. sim. Né? Aí preparei todo o meu enxoval e vamos para Bahia, 18 de janeiro de 2002. A senhora foi... Porque a sede do Instituto é lá, É na né? Bahia. Mas a senhora não tinha ido... A senhora chegou aí antes? Ai, Esta Jesus. ida era para apenas 15 dias. Nós íamos para ficar 15 dias, Pra fazer a e experiência. fazer a experiência, conhecer Aham. as irmãs, conhecer a congregação e voltar para casa e decidir voltar ou decidir ficar, tomar a nossa decisão. Eu fui decidida a ir e não voltar, porque eu já tinha conversado com Jesus e ele já tinha me mostrado que eu tinha que ir. Ah, você já tinha falado com ele, né? Já tinha conversado, então não tinha essa de ir e voltar, não. E aí eu parei de falar para minha mãe, ela não acreditava, eu continuava indo à missa, indo meus compromissos. Ela sabia que eu participava de tudo, mas não sei se é porque ela não é uma pessoa de igreja, eu não sei. É, pra quem E é de fora é aí, desconhecido. Eu né? lembro que minha madrinha falou assim, a Vivi vai viajar amanhã? Aí minha mãe falou, não sei, ela não me falou nada. Lá de dentro eu gritei, eu falei, ninguém me ouvia. Ninguém me deu crédito. Ninguém me deu crédito, foi isso. Mas aí no outro dia eu falei pra ela, não, é hoje sim que eu vou viajar e tal hora e tudo. Aí nesse dia ela foi pra igreja. Ela No foi, seu envio, digamos assim. no meu envio. Aí ela foi, a gente participou do grupo de oração, teve uma pequena confraternização de despedida e tudo. E aí quando foi meia-noite nós saímos de Maribondo pra Feira de Santana. Nossa. Eu e mais duas. Ah, você levou mais duas vocações? Nós viemos em 3. E elas continuam no Instituto? Não. Ah, tá. Hoje elas já são casadas. Tiveram saíram outros rumos? Outros rumos. Que bom. Mas vocês têm contato ainda? Temos sim. Pronto. Chegou nesse instituto que você nunca tinha ouvido falar. Nunca. Que chegou uma freira lá que sentou na assembleia e você foi procurar. Aham. Que instituto é esse? Fala para nós. Inclusive, fale para nós e também talvez tenha alguma menina que se encanta com esse instituto também. Quem sabe, daqui do Brejo Paraibano, você faz a colheita de vocações. Deus E quem quiser. sabe aqui será uma futura casa da congregação com mais vocações também. Amém. Então, nós somos as Irmãs Missionárias Servas do Senhor. Nossa fundação é baiana. Como nosso bispo. Como nosso bispo. Inclusive, o conheci na Bahia também. E aí, a congregação nasceu do desejo do coração de Dom Edson, que é o bispo da Diocese de Eunápolis. Na época, ele era padre Edson, ainda jovenzinho, muito jovem. E ele tinha muito carinho pelas vocações, pelas missões. Sim. E várias meninas acompanhavam ele para preparar, para se dirigir às missões na cidade onde ele estava atuando, lá em Conceição do Jacuípe. E aí, ele vendo a casa cheia, e ele falava, o que eu vou fazer com essas meninas? Ele conta para nós, ele pensava, o que eu vou fazer com esse monte de menina dentro de casa? Eu não posso um monte de menina dentro da minha casa. E aí ele conversou com o padre, com o Dom Silvério na época, e ele, conversando, né, em oração também, ele
falou assim, por que você não monta uma congregação, não vê o que fazer melhor com essas meninas? E aí, Dom Edson é um homem de muita oração, muito ungido. Ele pediu forças, né? Pediu direcionamento para Deus e ele viu que... Acho que do mesmo jeito que você virou para Jesus, Dom Edson deve ter virado para Jesus. O que o senhor quer? Ele fala, né? O que eu vou fazer? E aí ele decidiu escrever as Constituições e surgiu aí as Irmãs Missionárias Servas do Senhor, lá no ano de 1987. Olha, precisa ver, 1987. Sim, e daí hoje é um grande instituto com muitas vocações, pelo Hoje que eu vejo nas mídias, né? Já conhecia as Irmãs Servas da internet, tive o prazer de trocar muitos e-mails com Dom José Edson, que eu tenho um carinho mesmo não o conhecendo. Esteve aqui, mas Sim. eu não tive a graça de Você conhecer vai gostar. pessoalmente, entende? E hoje, a irmã que é servitana, o que você destaca no Instituto assim que enche o seu coração de alegria? Como mulher, como vocação, tirada lá do meio do povo e aqui para servir o povo de Deus, para servir aquele monte de gente, você também queria fazer alguma coisa. Você Sim. almejou isso? Você conseguiu fazer isso? Estou tentando. Estamos no caminho certo. Sim. E aí, então, quando eu saí de casa, né, que eu pensei de me juntar a outras pessoas, e o que me cativou no Instituto é justamente a acolhida redentora, né? Porque o nosso carisma é revelar a paterna bondade de Deus na acolhida redentora. Sim. Então, nada melhor do que a acolhida redentora para que eu possa colocar em prática aquele meu desejo inicial, que era de ajudar o próximo. Sim. Então, assim, é muito gratificante, estou caminhando há alguns anos já e, com a graça de Deus, pretendo continuar mais. Claro, com certeza. A senhora já tem quanto tempo de vida religiosa consagrada? Consagrada de votos, eu fiz esse ano 16 anos. 16 anos. Porque eu dei uma cortada na senhora, mas eu vou voltar, agora eu lembrei. Daquele encontro de 15 dias, a senhora não voltou mais para casa? E não voltei. Terminou os 15 dias, aí a irmã falou, terminou o tempo de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar? Eu falei, eu não volto, eu vou ficar. E aí as outras duas que foram comigo, uma tinha 16 anos, eu era a mais velha da turma, uma tinha 16. Eu não perguntei a idade dessa vez, vocês viram, vocês estão de prova, tá? E a outra tinha 14 anos. E aí a de 16 poderia continuar comigo, porque daria o tempo dela dos 16 até os 18 para entrar na escola A senhora apostólica. tinha quanto e tudo. tempo naquele... Quantos anos naquele tempo? 18. 18. Agora eu vou fazer a soma dos 16 de vida religiosa e vou descobrir a idade dela. Você tá vendo como é que é a tática no padrão? Você fugiu da escola de matemática, para. E aí eu falei para a irmã que eu queria ir para Eunápolis, porque nós fomos para a Feira de Santana conhecer a congregação. Depois nós iríamos para Eunápolis, que é onde é a casa de formação, Sim, lá perto de Porto Seguro. sim. E aí a de 16 seguiria comigo, a de 14 não poderia. Aí ela chorava e queria, e eu quero ficar, eu não quero ir para casa, e aquela coisa toda. Liga para Dom Edson, liga para a madre, conversa, articula de um lado, articula de outro. Enfim, ela seguiu. Então fomos nós três para Eunápolis, chegamos em Eunápolis dia 2 de fevereiro de 2002, para poder entrar no aspirantado, que é a primeira etapa da nossa formação. Aí o aspirantado foi aonde? Ali mesmo, Lá em Eunápolis. Aí depois a segunda etapa... Depois nós passamos para o postulantado, nós ficamos em Itapebi, que é uma cidade próxima na Bahia também. na Bahia. Uhum. Depois nós fomos 2 anos de noviciado. Aí Noviciado. um ano a gente fez missão. Onde ela crismou, tá? Vocês lembram lá atrás Fui que ela crismada em 8 de dezembro de 2004. 2004. Acho que isso, Imaculada Conceição. Isso. Aí depois do noviciado, 2 anos de noviciado, Aí vem a profissão. aí a senhora professou e foi para onde? Depois que eu professei, eu fui para Ribeirão Preto, em São Paulo. Tá. Essa reviravolta da vida religiosa, da vida consagrada, a missionária que a senhora tanto quis, como que a senhora veio parar aqui no Brejo Paraibano? Ai, Deus. Então, nosso apostolado é muito diversificado. Aham. Então, nós trabalhamos com creche, nós temos casa de instituição de longa permanência, onde tem nossos idosos, nós ajudamos nas paróquias. Sim. Então, é um apostolado É bem um misto, né? diversificado, é um Bem misto. Aham. E aí, Dom Miro,
Miro, Aldemiro, como vocês Porque conhecem. lá na Bahia vocês já sabem que o apelido dele era Miro, que vocês viram um casal que nós entrevistamos que falou isso também. Eu conheci Padre Miro. Aham. Então, justamente em uma das missões que ele realizou na paróquia que ele estava lá, em Ilhéus. Então, nós fomos numa missão, ele nos convidou e eu fui para lá ainda noviça. Quando eu era noviça, eu conheci Domiro há alguns anos atrás. Não faz aí a continha, tá? E aí, Domiro nos conheceu, foi entrando em contato e ele pediu para a congregação que enviasse as irmãs para esta missão aqui. Uhum. Aí nós viemos, cada uma de um lugar. Eu estava, atualmente eu estava em Araraquara, em São Paulo, já há 14 anos eu estava lá em São Paulo. Irmã Andressa estava na casa que é hoje casa de formação, que ela estava terminando o período de formação dela, acabou professando agora no início de janeiro. E irmã Gilmara estava numa uma creche. Ela estava trabalhando na creche. Então, as três mudaram completamente o ritmo de vida. Cada uma veio de um lugar diferente, nenhuma morou com nenhuma. É a primeira vez que a gente está morando juntas. Então, assim, eu falo para ela que nós estamos nos conhecendo aos poucos, vendo o jeitinho de cada uma. Claro. E a missão está aí para a gente tocar para frente. Muito bem. E para vocês que nos acompanham, elas estão responsáveis aqui pela Casa do Clero, esse recanto do Padre Biapina, onde está morando o Padre Cícero, que é tão conhecido de Arara. Segundo elas, vou colocar entre aspas, o Padre Cícero só fala de Arara. O que ele tanto fala de Arara? Respira Arara, fala de Arara todos os dias. Então, para vocês verem que o Padre Cícero tem um carinho muito grande pela nossa paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Foi um longo ministério junto a esse povo de Deus. Muitos ele batizou, muitos ele casou, muitos ele puxou para a igreja. Ele fez muita coisa no auge do seu sacerdócio. Ele tem um carinho muito grande por essa paróquia de Arara, pela cidade de Arara. Ele tem muito carinho. E ele fala sempre pra gente, minha vida está em Arara. Muito bem. É essa a frase dele. Mês de maio, mês de Nossa Senhora, domingo passado celebramos o Dia das Mães. E para as pessoas que nos acompanham e veem a vida religiosa, sobretudo a religiosa feminina, fala assim, mas por que elas nos optam por ser mãe? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vocação. Você se sente mãe na vida religiosa? Eu acredito que toda mulher é convidada a ser mãe. Nós trazemos em nosso corpo algo diferente de vocês, que é a maternidade no quesito gerar uma vida. Então, assim, toda mulher é convidada a ser mãe. A religiosa, ela também é mãe. Sim. Ela pode não ser mãe biológica, ela pode não ser mãe adotiva, mas nós somos mães espirituais. Assim como o padre também pode ser um pai espiritual. E é um pai espiritual para todo mundo. Exatamente. Então, assim, toda mulher tem dentro de si o ser feminino e eu acredito que é uma ternura que Deus nos deu, que é o dom de ser mãe. Seja ele biológico, seja ele espiritual, seja ele adotivo. Mas em algum momento da sua vocação, você pensou assim, falou assim, nossa... Às vezes você ouviu um casal passeando e a criança falou assim, mamãe. E você falou assim, eu não vou ouvir isso. Já passou isso na sua cabeça, no seu coração, no período de formação? Não, de não querer ouvir, não. Assim, eu acredito não, que... por exemplo, assim, eu não vou ouvir isso, uma criança me chamar de mãe. Ah, imagina! Acho que seria o maior prazer alguém chamar a gente de mãe. Não é? Eu tenho muito carinho pela gestação, pelo período de ser mãe, sabe? Porque, assim, Deus não me deu essa graça, mas se não fosse religiosa, lógico que eu queria ser mãe. Eu adoraria ser mãe. E, assim, eu faço tudo que está ao meu alcance por uma mãe, uma grávida. Por exemplo, eu sou formada em terapia ocupacional. Eu não exerço minha profissão hoje pelo fato de estar em outras missões, mas isso também não me impede. E aí, nesse período de conhecer outros cursos, outras coisas, uma amiga me convidou para ser doula dela. O que é doula? E aí eu falei para ela mesma, eu fiz essa mesma pergunta, mas menina, o que é ser doula? Graças a Deus, não é só eu. No dia eu falei, o que é ser doula? Então, doula é aquela que acompanha, aquela que orienta a mulher que está gestante.
Oh, que legal. A doula não é uma parteira. A gente costuma falar que... só um parênteses. Quando ela me convidou, eu fui procurar saber o que era. Eu falei, então eu vou ser isso aí. E assim... você isso aí. Eu vou ser isso aí. Eu gostei dessa coisa. E eu pensei... tá muito dentro do que eu penso, sabe? Do gerar, do ser mãe. Eu não posso gerar, mas eu posso ajudar outras pessoas. Sim. Daí o sentido de ser doula. A gente costuma falar que a doula não faz parto, ela faz parte. Porque a doula, ela está lá em todos os momentos, desde a gestação até o parto, até o pós-parto. A gente está lá do lado dessa mãe para ajudar, orientar, partilhar, ouvir. Então a doula faz isso. Você foi ser isso aí, como diz você. De uma só, você acompanhou? Aí, dessa minha amiga que me pediu, que inclusive foi a menina de 14 anos que entrou comigo, ela falava, Vi, eu queria que você fosse minha doula. E aí, ela morava em São Paulo, na capital, eu morava em Araraquara. De Araraquara a São Paulo são 4h30 de viagem. Falava, como que você vai estar lá no seu momento pré-parto, vai estar lá com suas contrações, eu vou sair daqui correndo para São Paulo. Não consigo, é muito longe. Então, eu comecei a acompanhá-la via telefone. Então, ela sentia uma contração, ela me ligava, ela sentia uma coisa diferente, ela me ligava. Vi o que eu faço aqui, o que eu faço lá. E aí, esse parto dela, eu acompanhei distante, via telefone. Mas depois eu acompanhei uma outra mãe, que foi a Jaqueline, que é de Araraquara também, e no parto do Ravi, que foi uma bênção que Deus me deu, que hoje é meu afilhado. Então, eu acompanhei desde a gestação até o momento do parto, até levar lá, pegar ele, levar lá no berçário dele, deixar ele lá bonitinho, depois eu fui para casa. Coisa, mas nunca tive ouvido falar dessa... Doula? Não, nunca. Muito interessante. Legal. Está se expandindo um pouco ainda, não é tão conhecido, mas tem bastante. Bom. Então, irmã Viviane, nós já queremos agradecer a sua presença no nosso programa, de você ter falado um pouquinho da sua vida, da sua intimidade, da sua família e da sua vocação. E eu gostaria que a senhora falasse com as meninas que estão nos acompanhando, fazer a sua propaganda vocacional. Como diz na minha terra, vender o seu peixe. Meu peixe? Exatamente. Então, venda o seu peixe. Quem sabe alguma estava esperando esse toque de Deus, falou assim, eu quero isso aí para a minha vida. Eu quero ser uma servitana. Sim. Ou se não, se aconselhar, falar assim, irmã, me ajuda. Quem sabe? Vamos descobrir juntos. Então, veja. Agora é seu momento então com os meninos. Isso, você menina que está ainda decidindo, procurando se encontrar nesse seu momento vocacional, tentando descobrir qual realmente é a sua vocação e quiser nos conhecer, bater um papo, conversar um pouquinho, estamos aqui no Recanto Padre Biapina, em Bananeiras. Se quiser pegar meu telefone com o padre, ele tem já. Já, tá. Já tem meu telefone. Ou senão você pode ligar para a Cúria Diocesana e pedir o telefone aqui do Recanto também. Né? Aí acho que é mais para pegar o telefone. Na casa também tem, né? Não, ainda não tem. Mas aí elas eles informam lá na Eles direcionam, Cúria, sim. Né? Mas se mandar mensagem lá no programa, eu envio também, tá? Fazer questão. Venha nos conhecer, venha conhecer um pouco do nosso carisma, venha conhecer um pouquinho da nossa vida. Passar um dia conosco aqui vai ser muito legal. Muito bem, já gostei. Tá? Então, obrigado mais uma vez, tá? Por ter aberto a porta da sua casa e da sua fraternidade para nós, tá? Nós que agradecemos. Vamos agora fazer a oração pedindo ao servo de Deus, o Padre Biapina, que interceda por nós lá do céu. Vamos? Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários. Enviai, Senhor. Rezemos então a oração do Padre Biapina. Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia, somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em nosso socorro, na necessidade que nos aflige. Neste momento, nos dirigimos a vós, lembrando a pessoa tão amada do Padre Biapina. Ele foi um devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro da Igreja, sobretudo no serviço dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela tua intercessão, concedei-nos, ó Pai, a graça de que especialmente necessitamos e agora vos apresentamos. Peça com fé a intercessão do Padre Mestre.
E como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei-nos, ó Pai da eterna glória, ao vosso companheiro de fadigas, o Padre Biapina, a honra dos altares em vossa Santa Igreja. Que a Virgem Maria, a quem Ele tanto amou na terra, seja nossa advogada no céu. Agradecidos, queremos nos unir ao Padre Biapina e com ele sempre vos louvar, ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Então, chegando ao final do nosso programa Caminhos de Fé, lembra que no último programa eu disse que a cada semana nós traríamos um título diferente de Nossa Senhora. E hoje eu estou aqui quase como o Padre Antônio Maria, trazendo a imagem da Mãe Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Schoenstatt. Um movimento apostólico que vai em todo o mundo. Então, nossa diocese não poderia ser diferente. Quantas famílias recebem mensalmente a imagem da Mãe querida, a Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa Caminhos de Fé. Eu queria mandar um abraço para o Edmilson, lá do Carmelo de Bananeiras. Aqui, ou lá não, daqui de Bananeiras, funcionário que também ouve o nosso programa. É você que abre a porta da sua casa. Apresente aí os objetos para a bênção, imagens, velas, água, terço, a chave da sua casa, a chave do seu veículo, também carteira de trabalho, carteira de motorista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, a Mãe 3 vezes admirável, São José, o seu esposo, e de nosso Pai São Paulo da Cruz, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, projetos e sonhos, a bênção amorosa do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência no nosso programa Caminhos de Fé. Maria,